Então, olá, boa noite. Hoje a gente vai falar dos movimentos de vanguarda europeus. A fim de podermos vir a falar do modernismo brasileiro, que foi uma escola literária fundamental para o nascimento verdadeiro da arte brasileira moderna. Estamos falando da semana de 22, Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, em fevereiro, em 3 dias de fevereiro de 1922, por artistas modernistas que vieram a romper profundamente e acho que definitivamente com a arte que se fazia no Brasil e no mundo, uma arte que se pretendia ser representativa de uma realidade que veio a se chamar o realismo e em poesia o parnasianismo e o simbolismo. Essas eram formas de arte realistas. Por quê? Porque davam importância ao objeto a ser retratado. Fosse ele o homem sociedade, fosse ele um jarro chinês, fosse ele um cortiço, fosse ele inclusive a mente de um personagem, como gostava tanto Machado de Assis. De qualquer forma, essa arte realista, parnasiana, simbolista, ela era representativa, ou seja, ela pretendia representar um real. Pois bem, em 1849, Louis Daguerre, um francês, vem atestar pela primeira vez na história da humanidade, ele veio atestar a fotografia, a câmera de fotografar. Isso foi fundamental para a história da arte mundial. Por quê? Porque agora você tem uma máquina, um dispositivo que capta fielmente um momento, um objeto, um retrato existente no real. Então não é preciso que uma obra de arte, uma pintura, por exemplo, venha fixar o retrato de uma pessoa. Não, a máquina faz isso muito melhor. Então perde o sentido no Ocidente para uma arte que seja representativa. Então há uma certa crise nas artes plásticas, né, realistas, e se começa então a buscar novas formas de se fazer arte sem que seja representando a realidade. E surge então no final do século XIX, bem no finalzinho, o impressionismo. O impressionismo, que era um estilo de arte que
dava maior ênfase ao olhar do que ao objeto olhado. Então você tem a fotografia que vai realmente reproduzir o objeto. A arte passa então a deformar esse objeto, passa a brutalizar ou a enlanguecer ou a tornar assim meio nebulosa as obras de arte que representam o que se chamou de impressionismo. Isso chocou profundamente. Então você tem um Manet, um Monet, você tem um Pissarro, você tem um Degas, você tem na música um Debussy, um Ravel, aquele tão famoso bolero de Ravel, um estilo artístico impressionista que estava mais preocupado em demonstrar, em sugerir a impressão que um determinado olhar tinha ao ver um objeto. Então, a arte impressionista passa, por exemplo, vamos supor, Monet elegeu uma determinada paisagem, eu acho que Pissarro faz isso, elege uma determinada paisagem parisiense e ele vai lá inúmeras vezes, ou de manhãzinha, ou de tarde, ou de noite, ou de madrugada, para pintar aquele mesmo quadro, demonstrando dessa forma as diferenças que a luz, o reflexo do sol causa de transformação para o objeto propriamente dito, porque essa paisagem, essa mesma paisagem, vai ser demonstrada de diferentes formas de acordo com a luz. Então, o impressionismo é a primeira forma de arte, na sua maioria. Artes plásticas, fica mais claro, né? Que começa a mostrar um pouco a deformação do objeto real em favor da representação de uma visão desse objeto. Então, o impressionismo é a primeira vanguarda que vai transfigurar a representação realista, tornando-a impressionista. Exagerando um pouco nessa deturpação da realidade, a gente vai chegar ao expressionismo de um Van Gogh, de um Gauguin, que começam a perceber que também as cores causavam um efeito bastante forte na maneira de ver. Então, Gauguin já começa a tentar representar a ventania causada, por exemplo, no campo de girassóis, ou até mesmo a deformação de um olhar esquizoide sobre um determinado objeto, né? Causando realmente uma diferenciação bastante grande daquela arte que o público estava acostumado a consumir, que era a arte representativa realista. Esses artistas do final do século XIX, em Paris, né, os impressionistas, os expressionistas, vão causar muito impacto na plateia que os vai rejeitar,
Tanto é que a primeira vernissagem, acho que talvez a única vernissagem que eles, não estou certa desse é a única não, que eles, em que eles apresentaram os seus quadros aos espectadores, né? Ficou conhecido na história da arte como o, a apresentação dos rejeitados. Tem um nome que não é exatamente esse, mas eles foram terrivelmente recusados pelo público. Van Gogh, por exemplo, não vendeu um quadro sequer durante a vida dele inteira. Foi paupérrimo Van Gogh, acrescido do fato dele ter problemas, ele era epilético, ele tinha problemas, não sei se eu posso dizer, tinha depressão, claro, e o fato da obra de arte, do meio de vida dele, da justificativa da vida dele, que era a pintura expressionista, ela ser salão dos rejeitados. Então, Van Gogh, a depressão se justifica também pelo fato de Van Gogh ver a sua obra de arte, aquilo que ele tanto defendia, ser rejeitada pelo público, né? Não fosse o seu irmão Theo manter não só ele próprio Van Gogh, muitas vezes em sanatórios de loucura, mas financiar as tintas, que ele gastava muita tinta, inclusive. Bom, enfim, o público rejeitou em primeira instância essa arte diferente da representativa, os impressionistas e os expressionistas. Depois essa deformação da arte representativa vai gerar o fauvismo nos Estados Unidos, que é uma coisa que está muito preocupada com o uso das cores, o dadaísmo, que era o esfacelamento total da linguagem, o futurismo, o cubismo, várias outras correntes de arte moderna começam a surgir. Aqui a crítica dá um nome de vanguardas europeias. Muito bem, cada qual com sua proposta estilística. O cubismo, por exemplo, pretendia demonstrar como que o olhar humano se interpretava, se utilizava das formas geométricas para apreender pela visão os objetos da realidade. O futurismo tinha uma pretensão de... Ele queria mostrar o objeto em movimento, queria demonstrar como que a velocidade, o deslocar de um mesmo objeto no espaço de tempo e espacial mesmo, né? Como que esse deslocar interferia na representação. Que era apreendido pelo intelecto, pelos olhos, e como que ele se expressaria de forma plástica. O futurismo, o dadaísmo, o surrealismo, com Dalí, com Miró, né, que já transfigura completamente a representação da realidade e a mistura com uma
deformação dessa realidade pela uma mente criativo paranoica, posso eu dizer, quando dali obsessivamente representa um ovo instalado no meio da representação de um vaso chinês, por exemplo, né? Ele está ultrapassando todos os limites da realidade, portanto, ele está sendo surrealista. E essas manifestações das vanguardas, elas aconteciam num período de início de guerra, 1910, 1908, 1912. Tanto é que Marinetti, o representante do futurismo, por exemplo, ele larga tudo e se alista ao exército italiano para participar da Primeira Guerra Mundial. Assim acaba o futurismo. Devemos dizer, inclusive, que essas obras, essas propostas artísticas, essas vanguardas, elas produziram poucas obras e muitos manifestos. O que era o manifesto? Manifesto é um documento que é lançado mostrando, apresentando, informando todas as propostas daquele movimento artístico. O que aquele movimento pretende demonstrar em suas obras? Esses movimentos foram muito fugazes, né? Já estamos entrando na velocidade do século XX, né? E por isso os artistas tiveram pouco tempo de produzir obras. Acontece que nossos artistas brasileiros, antes da guerra estourar, evidentemente, foram para a Europa e se tomaram contato com essas propostas vanguardistas desses movimentos todos. Entre elas, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, outros jovens vieram para o Brasil, como foi o caso de Menotti Del Picchia, de Vitor Brecheret. Então, essas ideias revolucionárias, à medida que iam estancando na Europa em guerra, elas vieram ter suas vozes escutadas aqui no Brasil. Estourando a Primeira Guerra, Anita Malfatti volta para o Brasil, Oswald de Andrade também, e vão integrar então a Semana de Arte Moderna. Antes disso, é claro que eles têm alguns encontros. Nós vamos ter uma aula especificamente para falar da Semana de Arte Moderna. Mas eles vêm para o Brasil e encontram um cenário literário bastante morno, com os príncipes parnasianos fazendo parte da Academia Brasileira de Letras, declamando os seus versos perfeitos e parnasianos, agradando toda uma população, todo um público literário pacato, aceitando pacificamente as propostas parnasianas e simbolistas. Então, eles vão se encontrar para remexer o cenário artístico, literário, musical e teatral brasileiro. Foi isso, exatamente isso, que a Semana de Arte Moderna veio espolcar
nas terras brasileiras, mais especificamente em São Paulo, e causaram, enfim, uma ruptura, não sem luta, né? Mas uma ruptura com aquele tipo de literatura, de obra de arte careta, tranquila, pacífica, que era a arte clássica parnasiana e simbolista e realista que se fazia aqui no Brasil. Então a Semana de Arte Moderna vai ser um tiro nesse cenário pacificado, parnasiano e acadêmico. Então, até a próxima aula, quando falaremos mais especificamente da semana. Um beijo.